Agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Aleluia. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Seba por ti. Enquanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado, e eu te amei, pelo que dei os homens por ti, e os povos pela tua alma. Feche teus olhos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós cremos, Pai, na tua presença, nós cremos no teu falar, e estamos aqui nesta noite, Pai, louvando e agradecendo ao Senhor, porque o Senhor é presente nos dias nossos, Pai, não só aqui nesta noite, mas todos os dias o Senhor está conosco, nos livrando do acidente, nos dando sabedoria, Pai, para lidar com o próximo, para conviver com o próximo, Pai. Nós cremos na tua palavra, Senhor, que foi dita nesta noite, que vai ser explanada agora, Senhor, aqui em Isaías 43. De mim mesmo, Pai, eu não sou nada, eu não sei nada, mas o Senhor sabe de todas as coisas, então eu peço que o Senhor possa me usar como um canal para transmitir a tua palavra, Senhor, aos meus irmãos e à minha vida também. Pai, eu entrego em tuas mãos a cada um que aqui está, que seja tudo para a honra e glória do teu santo nome. Todos que concordam, digam amém. Aleluia. Glória a Deus. Nessa sessão aqui, irmãos, Deus vem expressando a presença dele, né? O amor dele pela nação de Israel, né? E ele fala muito das bênçãos, dos cuidados que ele tem com cada um de nós, né? Com cada um de nós ele tem os cuidados, ele cuida em cada detalhe. Às vezes nós não percebemos, passamos despercebidos, mas ele está cuidando mesmo nas angústias, mesmo nas enfermidades, mesmo nas horas difíceis. Ele está cuidando e está moldando a cada um de nós, porque todas as coisas cooperam para o bem, né? Então, mesmo no dia ruim, no dia de choro, quanto no dia alegre, o Senhor está com o teu povo, porque foi Ele que escolheu cada um de nós, Ele que chamou nós, né? Ele que nos trouxe, né? Mas Ele não nos trouxe amarra, eu tenho certeza disso, porque no meu processo foi mais ou menos assim, né? Eu estava sofrendo muito, eu estava lá no fundo do poço, mas um dia eu falei assim para Deus: se o Senhor existe, Deus, o Senhor me tira dessa vida. E Ele ouviu o meu clamor naquele momento e me tirou, né? Eu tenho certeza que Ele ouve a voz de cada irmão. Se você está falando com o Pai, fala com Ele com o coração verdadeiro mesmo, não duvidando, né? Porque às vezes a gente vai orar e ora aquelas orações decoradas, ou talvez vai orar e sai palavras que talvez não saem do nosso coração, né? É palavras que talvez a gente ouviu alguém orando, ouviu uma pregação e está falando, mas aquilo não está saindo do nosso coração, né? Quando sai do nosso coração, quando a gente está... Eu acredito, né? Por experiência própria, que naquele momento que eu coloquei o pensamento a Deus e falei: Deus, se o Senhor existe, me tira dessa vida, né? Eu estava muito necessitado, e aquela palavra saiu lá da angústia, do sofrimento, né? De estar moendo eu mesmo, pisando, sendo pisoteado pelo inimigo. E eu creio que essas palavras saíram e chegou até Deus. E quando nós oramos dessa forma para Deus, não tem barreiras. Não tem barreiras que pode atrapalhar, né, de chegar ao trono de Deus. Mas agora aqui nesse texto a gente ouve, né, Deus falando, aleluia, que foi Ele que criou, foi Ele que nos formou, foi Ele que nos remiu, Ele nos chamou pelo nome. E para finalizar aqui o versículo 1, ele fala assim: ó, tu és meu. E a Bíblia fala que nós somos como algo muito precioso para Deus, né? E quando nós temos algo precioso, muito precioso, o que nós fazemos? Quando nós temos algo muito precioso, nós deixamos jogado, nós deixamos, às vezes nós até zelamos demais, né?
por algo muito precioso. Talvez a gente está passando por processos que a gente deixou de zelar por este algo precioso. E o que é precioso para nós? Não é o ouro, não é a prata, não é nada deste mundo, né? Não é nada que está aqui material nesse mundo. Precioso para nós temos que ter um alvo, né, irmãos? Nós temos que ter um caminho a seguir, e o caminho, a verdade e a vida é Cristo. Cristo que se entregou por cada um de nós. Se nós começarmos a relembrar todo dia, né, do que o Cristo fez por cada um de nós, nós acordamos e começamos a lembrar. Talvez nós acordamos e, nossa, eu estou indo lá para o meu trabalho, vai ser mais um dia daqueles, nossa, eu não sei como que eu vou fazer, que eu vou resolver essa situação. Mas se nós olharmos para Cristo e ver Ele falando assim: Pai, passa de mim esse cálice, se for possível, mas que seja feita a Tua vontade. Se nós deixarmos, né, e acreditarmos e crermos que todos os dias está sendo cumprido a vontade de Deus em nossas vidas, vai ser muito mais fácil, vai ser muito mais leve, porque Deus, Ele não nos dá aquilo que nós não conseguimos carregar. Ele dá aquilo que nós suportamos, que nós aguentamos, porque Ele nos conhece. Ele nos conhece melhor que nós. Porque às vezes situações que vêm e vão, e a gente está batendo de frente com essa situação aí, e está falando assim: nossa, eu não consigo, mas você já passou por isso, você já venceu. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E essa força que opera dentro de nós é muito forte, irmãos. É mais forte do que nós pensamos que é, que nós somos muito fortes por causa disso que está dentro de nós. E o GPS que está dentro de nós, o Espírito Santo de Deus, Ele nos guia por momentos difíceis. Talvez está passando aí a dificuldade e não está dando certo, não está dando nada certo, esse investimento que eu estou fazendo não está dando certo, eu estou tomando prejuízo nisso, eu estou tomando prejuízo naquilo. Calma, vai vir a calmaria logo. Porque Ele escolheu, Ele cuida, Ele zela por cada um de nós. Ele zela, Ele está olhando, Ele está nos capacitando. Às vezes nós falamos assim: nossa, eu não consigo mais, eu não aguento mais, eu não vou lá na igreja mais, porque eu só estou tomando paulada, chicotada, Deus só está me batendo. Mas é aí, irmãos, Ele não está te batendo com furor, com ira, é com amor. É para você voltar ao primeiro amor. É para você lembrar do que Ele fez lá atrás, do que Ele agiu na sua vida lá atrás. Em Êxodo 17, o versículo eu não me lembro, mas tem uma narrativa de que o povo de Israel estava numa guerra contra os amalequitas, eu acho, e os amalequitas prevalecendo. E Moisés, lá no monte, quando Moisés ergue suas mãos, eu fui fazer esse teste, irmãos, de erguer as mãos e falar assim: eu vou ficar aqui com a mão, aqui ó, depois vocês fazem isso. E pesa mesmo, cansa de ficar assim. E a narrativa fala assim, que quando as mãos dele, quando ele levantava as mãos, os israelitas começavam a prevalecer, né? Mas ele cansou de ficar com as mãos levantadas, aí ele abaixava, aí os amalequitas vinham e começavam a vencer a batalha. Se a gente, parece coisa de filme, né, irmão? Se a gente começar a imaginar isso, a gente vai falar assim: nossa, isso aí é um filme, isso aí é... Mas a Bíblia narra isso. E imagina Moisés lá no monte, levantando as suas mãos, e a batalha, e ele prosperando, e os israelitas avançando. Você acha que ele ia querer baixar a mão? Não ia querer, né? Às vezes nas nossas vidas nós queremos baixar a guarda também, né? Nós não suportamos, talvez isso que está passando, a enfermidade que está chegando, isso não está passando, mas faz parte do processo. Nós vamos passar, nós não vamos permanecer, né? Nós vamos passar por isso. E como Moisés lá, ele teve ajuda, nós também teremos. Deus envia pessoas, palavras de conforto, de fortalecimento, onde nós saímos depois dessas palavras, de ouvirmos ou de termos essa ajuda, que é a certeza que Deus é conosco. E se Ele é conosco, quem será contra nós, irmãos? Não há poder das trevas, não há poder no mundo que possa prevalecer, porque Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o leão da tribo de Judá, né?
Nós podemos ver na história que chegava Arão lá de um lado, eu creio que, acho que é Ur, do outro lado, e segurava as mãos. Para quê? Para vencer essa batalha. Então essa batalha que você está passando, esse processo que você está passando, fique tranquilo, porque Deus vai enviar anjos para te ajudar. Amém? Glória a Deus. Ele te remiu. Não temas. Glória a Deus. É muito lindo, né, irmãos, a palavra de Deus. Porque eu sou teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá por ti. Ele deu o teu Filho unigênito para que nós estivéssemos aqui nesta noite. Então dá glória, dá graça, né? Se alegre aí por dentro. Deixa o Espírito dar esse gozo para você. Porque nós temos que sair daqui, irmãos, não abatidos. Nós temos que sair daqui fortalecidos. A palavra foi muito linda nessa noite. Ela veio, nossa, ela me trouxe vitória, ela me trouxe gozo. Nossa, a palavra nessa noite, ela me bateu muito, ó. Meu Deus, não estou aguentando de tanto apanhar na glória. Ela veio para te fortalecer. Porque se você não ouvir, não der crédito, você vai desfalecer, você vai morrer. A palavra, deixa a palavra de Deus entrar no teu coração, fazer morada, né? Te dar forças para poder continuar. Cada dia vai ter o seu mal mesmo, não tem outra escolha. Tem os maus que nós vamos passar, nós vamos vencer, mas nós somos testemunhas de Deus, que nós estamos passando por essas provas, por essas tribulações e dando glória a Deus, porque nós sabemos que não é por nós. Às vezes não, quase sempre, de manhã quando eu vou para o meu trabalho, eu falo assim: pai, vamos comigo, porque de mim mesmo eu não sou capaz. Eu não sou capaz de fazer o que eu faço lá, eu não sou capaz. Desde quando, faz 14 anos que eu estou mexendo com essa parte de gestão aí, de qualidade. E assim, eu não sou capaz, é muito documento, é muita burocracia e pessoas para poder endireitar, para seguir o rumo desses processos que tem. E assim, eu de mim mesmo eu não sou capaz, irmãos. Eu sinto isso todos os dias. Só que eu creio que quem capacita é Deus. É Deus que capacita nós. E nós temos essa importância de colocar tudo na mão do Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia. No versículo 10 do mesmo capítulo diz assim, ó: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi para que o saibais, e me creais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, eu salvei, eu fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ele aí formando a palavra afirmativa, né? Que Ele é o Deus, e que Ele é conosco, não há outro Deus, não há outra coisa lá fora, né? Não há esculturas, não há imagens que pode suprir o que Deus faz para nós. E eu acredito nisso, né? Eu creio que cada um de nós tem essa certeza, já passou por experiências surreais, sobrenaturais com Deus, porque Ele faz coisas que fogem além do entendimento humano, né? Às vezes tem processos que nós passamos que a gente fala assim: hoje eu não vou vender nenhuma marmita aqui, eu não vou conseguir vender nada, e Deus supre, Deus manda, e Deus envia, né? Então Ele é além do nosso entendimento, e assim, a gente tem que buscar compreender o pensamento de Deus. É difícil, mas a cada dia, quando nós agimos com a humildade, né, com a interesse de coração, com o coração aberto, para Deus formar e fazer todas as coisas através de nós, porque nós somos testemunhas dele, então Ele começa a fazer coisas sobrenaturais através de nossas vidas. Para que, irmãos, isso? Para que, Manilson, isso? Para nós servirmos de testemunhas.
há uma nuvem de testemunhas lá fora, nos observando, né? Olhando, inclusive lá no meu trabalho, às vezes a gente dá um passinho errado e falso lá, ele fala, você não pode falar assim não, você não pode fazer isso não, você não pode fazer isso, é da igreja. E assim, é essa testemunha que a gente carrega, é um fardo? É, mas nós aguentamos isso, nós somos capazes de suportar isso, e nós temos que fazer, irmãos, todas as coisas em prol do nosso Senhor e Salvador, porque Ele fez algo que eu acredito que nenhum ser humano faria pelo próximo, nos dias de hoje, né? Pelo sofrimento que Ele passou, por tudo que Ele se entregou por cada um de nós. Então nós temos que fazer isso por Ele, nós temos que fazer. Cada dia tem o seu mal, mas cada dia nós falamos assim, eu não consigo combater esse mal, Pai, mas o Senhor está comigo e nada me faltará, pois Tu és o meu braço forte, Tu és a minha fortaleza, Tu és a minha pedra, onde eu vou me firmar. Está caindo? Você está afundando? E não está pisando na pedra angular, então volte para a pedra, volte para a pedra e tenha certeza que ela é o teu firmamento, ela é a tua justiça, é o teu braço forte, é a certeza que todos os dias que virá, que possa nos atormentar, causar talvez pensamentos que nós não vamos conseguir, que ela é a nossa força, Jesus Cristo, né? E Ele foi ao Pai, mas Ele falou assim, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o Consolador. E o Espírito Santo o irmão contando o testemunho, falou do GPS. Teve uma vez que a gente foi para Caldas Novas e o GPS nos jogou numa estrada de cana lá pro lado de Araxá, lá, e nós ficamos, acho que andamos 60 km, né? Nessa estrada. Às vezes o GPS dá uma falhadinha aí, o GPS nosso, o GPS humano, tá? Mas o GPS de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele não falha. Ele não falha, pode ter certeza. Se Ele tocou no teu coração, se Ele falou algo, se Ele disse algo, se Ele te direcionou em algo, vá e faça, porque é de Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Nós podemos nos olhar como aquele povo que estava caminhando pelo Egito, né? Se os irmãos puderem fazer um estudo sobre o Egito, sobre o deserto lá, né? Sobre o deserto, quando eles saíram do Egito ali e foram caminhar no deserto, o que acontece no deserto? De dia é muito calor e à noite é muito frio. Só que Deus providenciou todas as coisas, providenciou, e o povo estava vendo aquilo, aquela providência de Deus. Nós estamos vendo a providência de Deus, mas às vezes nós, não é blasfemar, nós desacreditamos, nós desacreditamos, nós não confiamos, nós queremos resolver com a nossa própria força. Antes de agir pela tua força, põe o joelho no chão, pede direcionamento para o teu GPS, pede direcionamento para Ele, não haja com a tua própria força, não haja pela tua própria justiça que você acha, porque o pensamento do homem ele é enganoso. Então coloque na mão do Senhor, porque Ele vai te direcionar no melhor caminho, na melhor solução. Então é Ele que é o nosso GPS, é Ele que vai, quando nós sairmos aqui nessa noite, Ele vai nos dar o gozo, a alegria, para nós continuarmos essa caminhada com Cristo na frente. E nós sabedores somos que quando Ele está conosco, nada pode nos parar, nada pode nos desanimar, nada pode nos derrotar, porque Ele é o leão da tribo de Judá. Amém? Glória a Deus, aleluia. Ele é fiel, irmão, Ele é fiel. No 14 diz assim: assim diz o Senhor teu Redentor, o Santo de Israel, por amor de vós enviei inimigos contra a Babilônia, e todos farei descer como fugitivos, isto é, os caldeus, os navios com que se vangloriavam. Eu sou o Senhor vosso Santo, o Criador de Israel, vosso Rei. Assim diz o Senhor, o que preparou no mar um caminho e nas águas impetuosas uma vereda. Aleluia. O que trouxe o carro e o cavalo, o exército e a força. Eles juntamente se deitarão e nunca se levantarão. Estão extintos e como um pavio se apagaram. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas.
Glória a Deus, aleluia, porque Ele é o nosso Deus, e de tudo Ele vai nos livrar, e de tudo Ele vai nos capacitar. Saia daqui dessa noite crendo que esse processo que você está passando, Deus está contigo, você não está sozinho, Deus está contigo, Ele está contigo em todas as situações, não importa qual seja. Esses dias eu fui fazer uma limpeza há algum tempo, uns 3 meses atrás isso, lá no telhado de casa lá, e eu estava lá em cima, e eu falei assim, meu Deus, se eu cair daqui sem equipamento de segurança nenhum, né, da queda, eu pensei nisso aí, da queda, né, e eu falei assim, meu Deus, se eu cair daqui, aí eu falei assim, não, nunca mais eu vou fazer isso aqui, tem um rapaz que faz pra mim, aí eu falei assim, por causa de R$100 eu vou correr esse risco. Esse risco, irmãos, às vezes nós corremos. Por quê? Porque nós desligamos esse GPS, nós vamos por nós queremos agir sozinho, nós queremos fazer do nosso jeito, da nossa vontade. Mas Deus, nesta noite, Ele está falando assim para cada um de nós, para nós confiarmos mais, para nós entregarmos mais. É difícil? Não é difícil. É só a gente pegar e crer pela fé, irmãos. Pela fé. É só nós entregarmos e crer que o Senhor é conosco. E em nada, lá em Salmos fala, em nada Ele nos faltará. Ele não vai nos faltar. Ele nos vai dar sabedoria, discernimento, tudo que nós precisamos para continuar a caminhar. Ele está olhando por cada um de nós. Pode crer, talvez você entrou aqui e falou assim, eu estou orando a Deus há tanto tempo nesta causa, mas não acontece. Quanto tempo você está orando, irmãos? Faz uma semana, faz 2 meses, faz 1 ano, né? Se a gente olhar lá atrás aqui e falar assim, não olhe para o passado, não olhe, mas tem exemplos bons que nós temos que trazer à memória. Se nós olharmos lá para trás, nós vamos ver pessoas com fé, orando 40 anos para ter a bênção, caminhando 40 anos em terra seca para ter a bênção, e tendo a bênção ainda questionavam, ainda reclamavam. Não seja, vamos pegar os exemplos bons, vamos pegar tudo que Deus já fez. Se nós olharmos para nós temos exemplos bons em nós mesmos, na nossa família, né? De pessoas que talvez a gente falava assim, ixi, esse não tem jeito, esse era a ovelha negra da família, aí se converteu, está indo na igreja, nossa, que bênção, hein? Então nós temos que crer, irmãos, não importa quem quer que seja. Talvez nós olhamos para a nossa própria família, para o nosso próprio parente, familiar, e nós falamos assim, nossa, esse não tem jeito não. Eu já orei, eu já jejuei por ele, eu já consagrei, não vai, ele não muda. Mas o meu tio, irmão, sabe, eu não sei se aqui, eu acho que chamava Chico Viola. Ele chamava Chico Viola porque ele tocava viola nos bar, né? E ele não saía dos bar. E assim, era uma ovelha negra da família, todo mundo desacreditava nele. E assim, ele ficava morando de favor num lugar, de favor no outro, trabalhava, ele fazia mal para ele mesmo, né, com a bebida. E meu tio construiu uma chácara, fez 2 cômodos para ele lá e ele foi morar lá. A gente visitava eles direto lá. E assim, você entrava dentro do cômodo, assim, você começava já a pingar, de tão quente que era lá dentro. Era uma telha ternite, e ele lá deitado, né, já tinha enfermidades, já tinha sofrido um AVC, estava com a face paralisada, tal. Aí foi para o hospital. Um certo dia ele foi para o hospital. Depois desse dia, o meu primo lá em Franca pegou para cuidar dele. E na morte dele, e aí assim, a gente desligou, aí perdeu o contato, porque a gente só ia aqui na chácara, né, lá em Franca a gente não ia. E perdeu o contato muito tempo, acho que uns 2 anos. E na morte dele, meu primo falou assim, ainda bem que ele está com Jesus, né, primo? Eu falei, sabe por quê? É porque ele aceitou Jesus, foi batizado e eu nem sabia, irmãos. Então, às vezes as coisas acontecem pro bem, mas a gente nem sabe o que está acontecendo,
né? A gente está fazendo a nossa parte sem querer estar vendo. Então é isso que Deus vê em cada um de nós, essa fé, né? Esse gozo de podermos colocar na mão dele. Ó, coloca nas suas mãos o meu tio, vai lá, guarda ele, protege ele, o meu filho, minha filha, o meu primo, meu tio, minha mãe, meu avô, minha avó. Não importa quem seja, o Senhor está olhando por cada um de nós e Ele só quer uma oportunidade para que a pessoa abra o teu coração, para que Ele possa fazer maravilhas como fez na minha e na tua vida. Amém? Então não se canse de orar, não se canse de jejuar. Pensa para Ele, talvez Ele trabalhe de um dia para o outro, talvez Ele demore alguns meses, não importa o tempo. Você está fazendo algo com amor, com desejo, com gozo, sabe? Não é por obrigação. Isso tem que ser por gozo, por saber que Ele está vendo, Ele está provendo. Ele chamou nós aqui. Nós não estaríamos aqui se Ele não estivesse chamado. Amém? Então, eu convido os irmãos a se colocar de pé. Vamos fazer uma oração para selar essa palavra e saia daqui nesta noite crendo que o Senhor Ele está com cada um de nós, e essas orações que nós fazemos Ele está colhendo todas, pode ter certeza disso. Não desanime, não cesse de orar, não cesse de santificar, de sacrificar sua carne por algum propósito que você acha que é necessário para Deus agir, para Deus estar trabalhando. Amém? Feche teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós cremos, Deus, na Tua presença, no Teu agir. Nós cremos, Senhor, na Tua palavra, Pai. Nós sabemos que o Senhor nos chamou, o Senhor nos enviou, o Senhor nos conhece, Pai, pelo nome. O Senhor sabe de todas as coisas e por isso, nesta noite, Pai, nós colocamos cada um em Tuas mãos. E cada causa que cada um tem, Pai, em Tuas mãos, porque nós sabemos que já está, Pai. Nós sabemos que o Senhor já está trabalhando, o Senhor não tosqueneja, nós cremos nisso. O Senhor nunca dorme, Pai. O Senhor está agindo nesta causa, eu creio. Eu não sei se é enfermidade, ou se é, papai, alguma coisa pessoal da mente, mas o Senhor está agindo aí, o Senhor está trabalhando. Vai ter o seu tempo, porque tudo tem um tempo determinado, e nós cremos nisso, Senhor. Que seja o tempo do Senhor, Pai, o agir do Senhor em todos os momentos em nossas vidas. Nós entregamos em Tuas mãos, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém.